O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e atrás da mentalidade que você ainda não decidiu desenvolver na sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos livro Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck, capítulo 5, negócios, mindset e liderança. O capítulo 5 nós dividimos em 6 partes e hoje nós vamos estudar juntos a penúltima parte do capítulo 5, a parte 5 do capítulo 5. O tema agora, gente, ele é muito decisivo, tá? Porque à medida que a autora ela vai se aproximando do final do capítulo, né? Vai ficando bastante decisivo o tema. Então, o tema agora, nessa parte do capítulo, é o pensamento de grupo versus o nós pensamos, tá? Nossa, não tô entendendo nada, não é a mesma coisa? Quando nós pensamos, não é o grupo pensando? Calma. Primeiro a gente vai fazer a leitura dessa parte do texto, parte 5 do capítulo 5. Depois eu pego esse compilado de conhecimento enorme que a Carol Dweck coloca no livro e faço disso uma ferramenta de transformação para a sua vida, tá? Vida real, vida prática, para você colocar em prática na sua vida hoje. Transformar a sua vida, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos para a leitura. E logo depois, a gente destrincha tudo isso, tá? Resume e transforma numa ferramenta poderosa de transformação. Então, vamos lá. O título agora é Pensamento de Grupo versus Nós Pensamos. No início da década de 1970, Irving Janis popularizou o termo Group Thinking, ou pensamento de grupo. Isso ocorre quando todos os membros de um grupo começam a pensar de forma parecida. Ninguém discorda, ninguém assume uma atitude crítica. E isso pode levar a decisões catastróficas. E como sugere o estudo de Wood, muitas vezes isso é produto de mindset fixo. O pensamento de grupo pode ocorrer quando as pessoas confiam demais em um líder talentoso ou genial. Foi isso que levou à desastrosa invasão da Baía dos Porcos, o plano secreto e mal arquitetado dos Estados Unidos para invadir Cuba e derrubar Castro. Os conselheiros do presidente Kennedy, normalmente astutos, não avaliaram bem a situação. Por quê? Porque o consideravam extraordinário e tudo o que fizesse somente poderia ter êxito. Segundo Arthur Schlesinger, uma pessoa de dentro da Casa Branca, os homens que rodeavam Kennedy tinham absoluta fé em sua capacidade e em sua sorte. Tudo tinha dado certo para ele desde 1956. Contra todas as probabilidades, ganhara a indicação para a candidatura e ganhara a eleição. Todos à sua volta acreditavam que ele possuía o toque de Midas e que não poderia perder. Schlesinger diz ainda, se algum conselheiro graduado tivesse se oposto àquela aventura, creio que Kennedy a teria cancelado. Mas ninguém se manifestou contrário a ela. Para impedir que algo semelhante lhe acontecesse, Winston Churchill organizou um departamento especial. Outros poderiam ter admiração reverencial por sua personalidade titânica, mas a função do departamento, segundo relata Jim Collins, era dar a Churchill todas as más notícias. Assim, Churchill podia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. O pensamento de grupo pode acontecer quando o grupo se deixa levar por seu próprio brilho e superioridade. Os executivos da Enron acreditavam que, por serem brilhantes, todas as suas ideias eram brilhantes. Nada jamais daria errado. Um consultor externo perguntou várias vezes ao pessoal da Enron:
Onde vocês acham que reside a sua vulnerabilidade? Ninguém respondeu. Ninguém sequer entendeu a pergunta. Chegamos a um ponto, disse um dos altos executivos, em que pensávamos ser à prova de bala. Alfred Sloan, ex-CEO da General Motors, apresenta um agradável contraste. Ele presidia um grupo de formuladores de política em alto nível, que parecia haver chegado a um consenso. Senhores, disse ele, entendo que todos estão de completo acordo com a decisão a ser tomada. Nesse caso, proponho que adiemos novos debates sobre este tema até a nossa próxima reunião, a fim de nos dar tempo de desenvolver um desacordo e talvez chegarmos a compreender melhor toda a situação. Heródoto, que escreveu no século V a.C., relata que os antigos persas utilizavam uma variante da técnica de Sloan, a fim de impedir o pensamento de grupo. Sempre que um grupo chegava a uma decisão estando sóbrios, voltavam a considerá-la mais tarde quando estavam bêbados. O pensamento de grupo também pode acontecer quando um líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Pode ser que as pessoas não deixem de pensar criticamente, mas deixam de se manifestar de maneira crítica. E a Coca procurava calar quem criticasse suas ideias e decisões, ou se livrar deles. Afirmou que os novos carros, de formas mais arredondadas, pareciam batatas voadoras, o que encerrou a discussão. Ninguém pôde discordar e os carros quadrados da Chrysler foram perdendo fatias cada vez maiores do mercado. David Packard, por outro lado, deu uma medalha a um funcionário por haver discordado dele. O cofundador da Hewlett-Packard conta essa história. Há vários anos, num laboratório da empresa, um jovem engenheiro recebeu ordem de abandonar o desenvolvimento de um monitor no qual trabalhava. Em resposta, ele saiu de férias, viajando pela Califórnia e visitando clientes em potencial para mostrar-lhes o monitor e avaliar o seu interesse. Os clientes adoraram a inovação e ele continuou a desenvolvê-la, acabando por convencer o seu gerente a colocá-la em produção. A Hewlett-Packard vendeu mais de 17 mil desses monitores e colheu receitas de 35 milhões de dólares. Mais tarde, numa reunião de engenheiros da empresa, Packard deu ao jovem uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia, além dos limites normais dos deveres de um engenheiro. Há muitas maneiras pelas quais o mindset fixo cria o pensamento de grupo. Os líderes são considerados deuses que nunca se enganam. Um grupo pode arrogar-se talentos e poderes especiais. Os líderes suprimem o desacordo a fim de inflar os seus egos. Ou então os funcionários concordam com os líderes para conseguir-lhes o reconhecimento. Por isso, o mindset de crescimento é muito importante no momento de tomar as grandes decisões. Como demonstrou Robert Wood em seu estudo, o mindset de crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga da aptidão fixa, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e a tomada de decisões sensatas. Próximo título, a geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Eu adoro esse título. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro? Hoje, em qualquer revista ou estação de rádio, ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. Poderíamos ter percebido isso antes. Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos, dizendo para eles o quanto eles são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem, esses filhos do louvor já entraram no mercado de trabalho. E com certeza muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou mesmo mensais.
Em vez de funcionário do mês, é o funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar essa geração super elogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios, onde assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as empresas perpetuam o problema? Por que estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que superelogiam e ainda pagando a consultores para lhes mostrar como fazer isso? Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do se sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que com os tipos corretos de feedback, mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar os seus erros. Como esse feedback pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa aos funcionários pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade, por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprenderem alguma coisa nova, por não se intimidarem com um revés, ou por estarem abertos e atuantes sob a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantes, por um senso distorcido de como seria amar seus filhos. Muitos pais nos anos 1990 e infelizmente ainda nos anos 2000 abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem desta vez. Se as empresas não desempenharem um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com um mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro? Próximo título: Negociadores nascem negociadores. Um dos pontos-chave em que um empresário bem-sucedido deve ser bom é na negociação. Na verdade, é difícil imaginar como uma empresa pode obter êxito sem negociadores capacitados no controle. Laura Cray e Michael Heselum mostraram que os mindsets têm um impacto importante no sucesso da negociação. Em um estudo, eles ensinaram as pessoas, tanto de mindset fixo quanto de mindset de crescimento, as habilidades da negociação. Metade dos participantes leu o artigo A Capacidade de Negociação, assim como a argamassa, é muito estável ao longo do tempo. A outra metade leu um artigo chamado A Capacidade de Negociação é mutável e pode ser desenvolvida. Para dar um sabor especial aos artigos, o de mindset de crescimento começava dizendo: embora se costumasse acreditar que a capacidade de negociação era uma habilidade fixa, com a qual as pessoas nasciam ou não, especialistas agora acreditam que saber negociar é uma habilidade dinâmica que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. Os participantes foram então convidados a selecionar o tipo de atividade de negociação que queriam. Poderiam escolher entre uma que mostrasse suas habilidades de negociação, embora não fossem aprender nada de novo, ou outra em que poderiam cometer erros e ficar confusos, mas na qual aprenderiam algumas habilidades úteis para a negociação. Quase metade, 47% das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre as habilidades de negociação escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades.
mas apenas 12% daquelas a quem foi designado o mindset de crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam o mindset de crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de negociação. No estudo seguinte, eles acompanharam as pessoas enquanto elas se envolviam em negociações. Novamente, a metade das pessoas foi dado um mindset fixo sobre habilidades de negociação e a outra metade foi dado um mindset de crescimento. As pessoas, 2 de cada vez, envolviam-se em uma negociação de emprego. Em cada dupla, um era o candidato e o outro o recrutador. E negociavam acerca de 8 questões, incluindo salário, férias e benefícios. No final da negociação, as pessoas com mindset de crescimento eram claros vencedores, rendendo quase o dobro que aqueles com mindset fixo. As pessoas que aprenderam o mindset de crescimento perseveravam nos pontos difíceis e nos impasses para obter resultados mais favoráveis. Em 3 estudos finais, os pesquisadores observaram alunos de MBA matriculados em um curso de negociação. Eles avaliaram os mindsets que os alunos já tinham, perguntando o quanto concordavam com afirmações de mindset fixo. O tipo de negociador que uma pessoa não pode ser muito mudado, é muito básico. Ou bons negociadores nascem desse jeito. E também afirmações de mindset de crescimento. Todas as pessoas podem mudar até suas qualidades mais básicas de negociação. Ou, nas negociações, a experiência é um grande professor. Como antes, descobriram que quanto mais mindset de crescimento os alunos tinham, melhor eles iam na atividade de negociação. Mas o mindset de crescimento faz as pessoas boas apenas em conseguir seus próprios interesses? Muitas vezes as negociações exigem que as pessoas compreendam e tentem servir aos interesses de outras pessoas também. Idealmente, no fim de uma negociação, ambas as partes sentem que suas necessidades foram atendidas. Em um estudo com uma atividade de negociação mais desafiadora, aqueles com mindset de crescimento foram capazes de ir além das falhas iniciais, construindo um acordo que contemplasse os interesses subjacentes de ambas as partes. Portanto, aqueles com mindset de crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos, mas mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes. Decididamente, um mindset de crescimento promoveu um aprendizado maior. Os alunos de MBA que confirmaram um mindset de crescimento no primeiro dia do curso de negociação tiveram notas maiores no fim do curso, semanas depois. A nota foi baseada no desempenho nos trabalhos escritos e nas discussões e apresentações durante as aulas e refletiu uma compreensão mais profunda da teoria e da prática de negociação. Ok? Então, a penúltima parte do capítulo 5, a parte 5 do capítulo 5 termina aqui. No próximo vídeo, a gente faz a última parte e encerra o capítulo 5. Então, vamos lá. Vamos pegar isso tudo que eu li agora para vocês e vou gerar uma ferramenta de transformação, tá? A partir disso, vamos lá. Qual que é o tema decisivo que a Carol Dweck traz nessa parte do capítulo? Pensamento de grupo versus nós pensamos. Agora vocês conseguem entender que não é a mesma coisa, né? Você já percebeu, né? Como que algumas empresas, algumas equipes ou até algumas famílias, elas parecem concordar com tudo que é dito, né? Ninguém questiona, ninguém confronta, ninguém discorda. E o texto nos diz, né, que isso tem um nome, group thinking, pensamento de grupo. E aí é que está o perigo, é aí que mora o perigo. Porque quando ninguém discorda,
O erro cresce, mas cresce em silêncio. Então, a Carol mostra que o pensamento de grupo muitas vezes nasce de um mindset fixo, engessado, né? Então, quando que ele aparece? Aparece quando um líder é visto como genial, como intocável, quando o grupo acredita que é brilhante demais para falhar, quando discordar vira uma ameaça, né? Quando o funcionário é coagido, quando questionar vira deslealdade. Então, é dessa forma que decisões desastrosas aconteceram na história. Elas nascem dessa forma, né? Pessoas inteligentes deixaram de pensar criticamente. Não é que eles fossem burros, eles eram inteligentes, mas eles deixaram de pensar criticamente. Por quê? Porque eles confiavam demais no brilho de alguém, do líder. Agora, eu quero que vocês observem o contraste, né? Que é o que vem a seguir no livro. Alguns líderes já fazem o oposto. Eles incentivam o desacordo. Entendam, eles não incentivam briga. Eles incentivam o desacordo. Você ouvir uma ideia do seu líder e falar, não concordo. Porque já pensou nesse efeito colateral? Entende? E aí o livro dá um exemplo marcante, que é quando um CEO percebe que todos concordaram com ele rápido demais. E aí o que ele fala? Se todos vocês estão de acordo, vamos adiar essa decisão até alguém desenvolver um desacordo. O que ele quer dizer com isso? Que nenhuma ideia é perfeita, gente. Tem que ter alguma coisa errada dentro dessa ideia. Tem que ter alguma questão, alguma característica que tem que ser melhor trabalhada antes de fecharem os olhos e dizerem que essa ideia é perfeita. Isso é mentalidade de crescimento. Só que é uma mentalidade de crescimento aplicada à liderança. Não é eu penso, é nós pensamos. Mas não é pensamento de grupo. Não é um pensamento único para um grupo inteiro. É nós pensamos juntos. Pensamos coisas diferentes juntos. Cada um tem sua opinião. Bingo? Bingo. Né? Então, o mindset de crescimento, ele cria um debate. O mindset fixo, ele cria o silêncio, porque nada é dito, tá? E silêncio numa organização é perigoso. Mas essa parte do capítulo 5 ainda vai além, né? Ela se aprofunda muito mais, porque ela fala dessa geração super elogiada que já chegou no mercado de trabalho. Né? São pessoas que cresceram ouvindo que elas são o quê? Que elas são especiais, que elas são brilhantes, que elas são extraordinárias. Mas pessoas que ao mesmo tempo não foram treinadas para lidar com erros, críticas, frustrações, né? Alguém conhece? Geração Z, né? Então as empresas, elas começaram a tentar se adaptar a essa geração super elogiada. Como? Criando mais bônus, mais prêmios, um reconhecimento constante, né? Para tentar agradar, continuar agradando essa geração da mesma forma como os pais agradavam, né? Mas aí eu te pergunto, isso fortalece a empresa ou fragiliza a empresa? Né? A Carol, ela vai nos mostrar no livro uma coisa muito essencial, que o problema não é elogiar essa geração, o problema é elogiar da forma errada, né? Ninguém quer receber só crítica, não é disso que se trata. O elogio que é fixo, ele cria uma dependência, você fica dependente daquele elogio. Agora, o elogio de um processo, quando você elogia o processo, ele te dá força para você continuar, para você perseverar. Né? Então, em vez de elogiar, você é brilhante, elogie, você persistiu, você enfrentou mais um desafio, você aprendeu com esse erro. Isso é um elogio. Porque negócios envolvem riscos, né? A liderança, ela exige uma resistência. E o crescimento, gente, para crescer tem que ter desconforto. Porque na zona de conforto você não cresce, tá? E aí, então, a gente chega num ponto que, na minha opinião, é fascinante, né?
É o ponto mais fascinante até agora do capítulo 5 de tudo que a gente leu. Os negociadores, eles nascem prontos ou eles se desenvolvem? Né? E aí entram as pesquisas, né? A Carol, ela fundamenta muito o livro dela com pesquisas. E aí ela mostra, através das pesquisas, que pessoas que são ensinadas a acreditar que negociar é uma habilidade fixa, elas vão preferir as tarefas que são fáceis, porque nas tarefas fáceis, elas podem parecer que são competentes, né? Já as pessoas que aprendem que a habilidade pode sim ser desenvolvida, elas optam pelos desafios, porque com os desafios elas aprendem mais, né? E aí elas têm resultados quase 2 vezes melhores. E mais interessante ainda, elas não vencem sozinhas. A Carol deixa isso muito enfatizado no livro. Elas não vencem sozinhas, elas constroem acordos melhores para todas as partes, porque ela não está visando somente a si mesma, né? Então, o mindset de crescimento, ele não cria um vencedor solitário. O mindset de crescimento cria uma solução inteligente para todos. Bingo! Por isso ele é melhor. Agora pensa comigo, vamos pensar aqui. Você está num ambiente onde você pode discordar com segurança? Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você lidera, se você é um líder, você lidera incentivando o pensamento crítico ou você lidera exigindo uma concordância? Pense bem antes de responder. Você elogia o esforço? Você elogia o aprendizado? Ou você só elogia o talento? Isso vale para filhos, para trabalho, para você mesma, para tudo, né? E diante de um desafio, você prefere parecer competente e resolver naquela situação ou você prefere se tornar competente? Bingo, acho que não preciso explicar essa pergunta, né? A liderança verdadeira, ela não é sobre você estar sempre certo, não. A liderança verdadeira é sobre você criar espaço para que a verdade possa aparecer, seja ela qual for. E aí você aprende com essa verdade e melhora, né? No livro Mente de Ouro, é isso que eu ensino. Como você desenvolve uma mentalidade de crescimento para você aplicar na sua vida real, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida profissional, em qualquer área da sua vida, né? Com o Mente de Ouro, você aprende a reagir melhor à crítica, porque você precisa saber reagir às críticas, porque as críticas existem, né? Você aprende a transformar o erro numa estratégia. Você aprende a desenvolver uma autonomia emocional e não uma dependência emocional. Você aprende a construir uma confiança baseada na sua evolução e não na validação dos outros, não na validação externa. E o Mente de Ouro traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade. Ele traz exercícios práticos, diários, curtinhos, para fortalecer a sua resiliência, para te dar clareza e para te trazer maturidade mental, para você evoluir, né? Se desenvolver. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Afinal, foi feito à base de muito estudo e muito amor e carinho. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários, porque quando vocês escrevem, respondem, vocês refletem sobre aquilo. Você prefere estar certo? Você prefere estar certa? Ou você prefere crescer na vida? Bingo, né? Mas é bom responder. Para alguns nem vai precisar, mas é bom responder. Outros vão precisar responder, né? Bom, gente, vocês já sabem, né? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, né? Aqui é vida real. Aqui a gente não treina líderes. Aqui a gente treina as mentes para torná-las capazes de evoluir, ok? O pensamento de grupo, ele vai proteger o ego,
Agora, o mindset de crescimento protege o futuro desse grupo inteiro, tá? Líderes fortes não têm medo de discordância, eles têm medo de ficarem estagnados, ok? O resultado que você ainda não tem, lembre-se, está quase sempre ou sempre atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu tô aqui, para ler essa página com você, ler essa página para você, ler essa página por você, ok? Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, envia para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Continua comigo, porque o final desse capítulo, ele pode ser exatamente o passo que faltava para você elevar a sua liderança. Seja na sua vida, seja na sua família, seja com seus filhos, seja nos seus negócios. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.